Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW. Um canal que se propõe a investigar e responder a questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Segundo estudos, hoje em dia existem mais de 4.200 religiões oficiais. Dentre essas se destaca o cristianismo, que é a religião que mais adeptos tem no mundo. Um dado curioso é que o cristianismo se divide em mais de 35 mil denominações. Por assim dizer, são mais de 35 mil fés diferentes em torno de uma mesma doutrina pregada pelo Cristo. Dados esses números vultuosos, cabe responder à pergunta proposta pelo título deste vídeo, que é: faz diferença para Deus a religião à qual você pertence? Sim, se Deus é um só e se seu Filho, Cristo, idealizador do cristianismo, também é um só, assim como sua doutrina, cabe entender por que existem tantas divergências em torno dessa religião. Antes de mais nada, é importante esclarecermos duas questões. Primeira, qual o significado de religião? E segunda, é preciso ter uma religião para nos aproximarmos de Deus ou sermos aprovados por Ele? Respondendo à primeira questão, a definição de religião é uma forma de adoração. Inclui um sistema de atitudes, crenças e práticas religiosas. Estas podem ser pessoais ou ensinadas por uma organização. Usualmente, a religião envolve crença em Deus ou em diversos deuses, ou considera os humanos, os objetos, os desejos ou as forças como objetos de adoração. Grande parte da religião se baseia no estudo humano da natureza. Existe também religião revelada. Há religião verdadeira e falsa. Uma vez explicado o significado de religião, vamos à resposta da segunda questão levantada. É preciso ter uma religião para nos aproximarmos de Deus ou sermos aprovados por Ele? O que será que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, sobre o assunto? Pois bem, Atos 15:14 nos relata que, pela primeira vez, Deus voltou sua atenção para as nações a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Em Hebreus 10, 24 e 25, lemos que devemos pensar uns nos outros para nos motivar ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir. Em João 13, 34 e 35, Jesus disse que todos saberiam quem seriam seus discípulos se esses tivessem amor entre si. Já 1 Coríntios 16, 19 demonstra que os primeiros cristãos estavam organizados e distribuídos em congregações. Por fim, 1 Pedro 2,17 indica o fato de haver à época uma fraternidade cristã em nível mundial. De fato, todos esses textos apontam para a ideia de um grupo organizado, que, unido sob uma só fé ou doutrina, adoraria a Deus formando uma fraternidade mundial. Portanto, a resposta à segunda questão é: segundo a Bíblia, Deus não espera que nossa adoração seja individual, à parte de uma congregação. E sim, de acordo com os preceitos vistos, quem quer adorá-lo deve fazer parte de um grupo ou congregação de fiéis que se constituem em uma religião. Isso nos remete à questão relativa ao título deste vídeo, que é para salientar: faz diferença para Deus a religião a qual você pertence? Bem, sempre ouvi dizer que as religiões são caminhos diferentes que levam ao mesmo destino: Deus. Mas será assim mesmo? Será que Deus aprova todas as religiões? Se formos aplicar o método da eliminação, podemos dizer que as religiões que adoram outras deidades que não seja Jeová, o Deus da Bíblia, assim como aquelas que não têm a Bíblia qual guia central da sua fé, não devem ter a sua aprovação, visto que sua palavra inspirada, contida nesse livro, dá as diretrizes para os que desejam ser aprovados por Deus quais seus adoradores. Podemos eliminar também religiões que aceitam a Bíblia em parte e as que rejeitam a Jesus qual Cristo ou escolhido por Jeová para salvar a humanidade. O
O que nos resta, portanto, é a religião cristã. Mas ainda assim, nossa tarefa não se torna fácil, pois, conforme dissemos, existem mais de 35 mil denominações que alegam ser cristãs. Será que podemos dizer que a denominação mais popular, com o maior número de adeptos, é a religião que pratica o verdadeiro cristianismo? Ou ainda, será que Deus aceita todas essas denominações somente porque alegam seguir a doutrina do Cristo? É importante salientar que no passado, Deus já rejeitou a forma de adoração de alguns que tentavam agradá-lo. Quem não se lembra de Caim, que ofereceu uma oferta a Deus, assim como seu irmão Abel havia feito, e essa foi rejeitada? Ou quem não se lembra das palavras de Jesus em Mateus 15, do 1 ao 9, onde Jesus recrimina seus opositores por invalidar a palavra de Deus com suas tradições, lembrando as palavras de Isaías nos versículos 7 a 9 do mesmo capítulo, em que disse: Hipócritas! Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Palavras fortes que mostram que nem toda adoração é aprovada por Deus, principalmente as que partem de ideias humanas e não de sua palavra, a Bíblia. Mas isso vale para as religiões que se dizem cristãs? Certa vez, por ocasião da famosa transfiguração de Cristo, Jeová, seu Pai, falou desde os céus: Este é meu filho, o amado, escutem-no. Devemos, portanto, escutar o que disse Jesus. Vamos ver então algumas passagens que nos ajudarão a ver se todas as denominações cristãs são realmente aceitas por Deus e por Cristo. Comecemos por ler o livro de Mateus, no capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Nesta passagem, Cristo nos diz: Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Percebemos aqui que Jesus predisse que no dia de acerto de contas, muitos daqueles que os chamariam de Senhor, e mesmo muitos que tivessem feito obras poderosas em seu nome, não entrariam no reino dos céus por não terem feito a vontade de seu Pai. Isso é muito sério. Mas que práticas esses ditos seguidores de Cristo ou cristãos faziam para terem sua adoração rejeitada? Em João 4, 23, 24, Jesus informa que o Pai procuraria pessoas que o adorassem em espírito e verdade. Os que adoram a Deus, portanto, têm de entender que Ele é um ser espiritual e que, portanto, não devem cunhar nenhuma imagem e ajoelharem-se diante delas dizendo que estão adorando a Deus, pois isso seria uma ofensa contra Deus que não pode ser comparado a nenhuma de suas criaturas, das quais é infinitamente superior. Isso é corroborado pelos textos de Isaías 42:8, Êxodo 32, do 7 ao 9, Atos 1:27 e 1 João 5:21. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:7, afirma que devemos andar pela fé e não pela vista. Se Deus é espírito, como humanos não temos a capacidade de vê-lo, quanto mais de reproduzir sua imagem. Portanto, aquele que quer adorar a Deus em verdade deve fazê-lo com os olhos do coração, sentindo sua presença e aceitando que ele é um ser espiritual e, portanto, invisível. Uma religião que faz uso de imagens em sua adoração se enquadra nas palavras de Jesus em Mateus 7, 21 a 23, que dizem imitar a Cristo, mas diferente dele não praticam a vontade de seu Pai. E assim se dá em outras tantas facetas da adoração das chamadas religiões cristãs. Estas incentivam que seus adeptos se envolvam em guerras e até abençoam as armas para que se cometam as atrocidades recorrentes nessas guerras.
Vale lembrar que Jesus deixou claro que devíamos amar nosso inimigo, conforme Mateus 5,44. Ou como disse Paulo, um imitador e apóstolo de Cristo, em Romanos 12,17. Não deveríamos pagar o mal com o mal. Portanto, uma religião que se diz cristã, que apoia as guerras, seja por enviar seus membros ou por abençoar as armas que irão matar até mesmo outros membros da mesma religião do lado oposto, ou mesmo por se omitir, como fizeram a maioria delas na Segunda Guerra, quando não falaram nada contra o regime alemão, não merece a aprovação de Cristo e de seu Pai, e assim sendo, não herdarão o reino dos céus. Muitas denominações adotaram o ensino pagão da Trindade, advindo da filosofia grega em que se diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sendo três pessoas, constituem sim um só Deus, tendo o mesmo poder, sabedoria e autoridade, e que assim devem ser adorados igualmente. Nessas denominações, por conta disso, eles adoram ao próprio Jesus como Deus e até mesmo oram para ele. Veja o que Jesus disse a respeito disso em Mateus 4,10 para ver se ele concorda com isso. O texto diz: Jesus lhe disse então: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. Jesus disse aqui neste texto que somente devemos adorar a Jeová, provavelmente relembrando o que está escrito em Deuteronômio 5,9. Isso é corroborado por Paulo no livro de 1 Coríntios 8,6, que nos diz: Para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para Ele, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. O texto deixa bem claro que o único Deus a quem devemos adorar não é outro senão o Pai. Note que se faz distinção entre o Pai e o Filho, que é nosso Senhor, a quem devemos respeito e reverência por tudo o que fez e que ainda faz por nós. O próprio Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, que o Pai é Deus também do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos que em João 17,3, Jesus chama ao Pai em oração de o único Deus verdadeiro. Isso significa que somente o Pai, não o Filho e nem mesmo o Espírito Santo podem ser adorados como Deus, pois o próprio Filho é um adorador de Jeová, e pelo fato do Espírito Santo nem mesmo ser uma pessoa. Logo, concluímos que quem adora a outro ser que não ao Pai, receberá também a desaprovação deste e de seu filho. Não será considerado um adorador fiel. Além disso, quando na terra, Jesus diz ter feito conhecido o nome de seu Pai. De fato, ele até incentiva aqueles que desejam orar a Deus a santificar esse nome. Essas palavras estão contidas em João 17,26 e Mateus 6,9. Logo, uma religião que não faz o uso do nome de Deus não se identifica com o verdadeiro cristianismo, pois não faz como Jesus fez o uso do nome sagrado de Jeová em sua adoração. Por fim, antes de subir aos céus, Jesus deixou uma ordem expressa para aqueles que porventura quisessem ser reconhecidos como seus seguidores. Essas palavras estão no livro de Mateus 28, 19 e 20. Faremos bem em ler. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Jesus treinou seus discípulos e mais tarde comissionou Paulo para que desse andamento à divulgação do seu evangelho. Como eles fizeram isso? Pregando de 2 em 2 como padrão estabelecido por Jesus, conforme nos diz o relato de Lucas 10:1. E fazendo isso publicamente e de casa em casa, como nos diz Atos 20:20. Efésios 4:6 nos informa que há uma só fé,
um só Senhor, Jesus Cristo, e um só Deus, o Pai. Assim sendo, somente há lugar para uma denominação cristã dentre as muitas que assim se denominam. Logo, respondendo à pergunta se para Deus faz diferença a religião a qual você pertence, a resposta é sim, faz diferença, pois para Deus há uma só religião ou fé. E qual é ela? Esta é aquela que de fato busca seguir os passos de seu Senhor Jesus Cristo. É aquela que seus membros demonstram amor entre si mesmos, ao próximo e até mesmo aos seus inimigos. E, portanto, não incentiva seus participantes a irem à guerra e nem mesmo pegarem em armas. É aquela que vai às portas e a todos os lugares possíveis para pregar às pessoas a vinda do reino de Deus, pelas mãos de seu Rei escolhido Jesus Cristo, mostrando na Bíblia tudo aquilo que será feito quando este reino for implantado. Não adoram imagens e nem mesmo a outro Deus que não seja o Pai, mesmo sem vê-lo, divulgando seu nome, assim como fez o Filho, e santificando esse nome diante dos homens. Se reúnem regularmente para estimularem-se ao amor e formam uma fraternidade espalhada pelo mundo. Essa, sim, é a verdadeira religião aprovada por Deus. As demais sofrerão seu julgamento por participarem em práticas que ele condena, e os que fizerem parte dessas também serão julgados por compactuarem com tais práticas. Quanto aos que fizerem a vontade de Deus e estiverem na verdadeira religião, estes permanecerão para sempre. Como identificar então a verdadeira religião aprovada por Deus? Faça uma oração ao Pai em nome de Jesus, pedindo seu Espírito Santo, e de coração aberto promova uma pesquisa para detectar qual religião está cumprindo a vontade de Deus hoje em dia, seguindo de perto os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por assistir mais um vídeo em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no tema proposto pelo vídeo, basta acessar os links dispostos abaixo no comentário fixado. Queremos reiterar nossos agradecimentos por sua presença em nosso canal e pedir que possa deixar seu like ou seu dislike. Gostaríamos de pedir também que deixe seu comentário, expressando sua opinião sobre este vídeo e sobre nosso trabalho na plataforma. Se possível, gostaríamos de pedir que se inscreva no canal e que divulgue nossos vídeos em suas redes sociais para que estes ganhem mais relevância. Segue abaixo também o nosso endereço de e-mail caso queira entrar em contato. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo gratuito com um instrutor particular na hora e local em que você preferir, sem nem mesmo pagar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link no comentário fixado e preencher o formulário na página para a qual você for direcionado, que assim alguém entrará em contato para combinar uma visita para dar início ao seu estudo bíblico gratuito. Gratos e até o próximo vídeo.